Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Desta vez nós vamos fazer um joguinho estilo Brick Breaker em 3D, ok? Tem bastante coisa nova para a gente aprender e para não estender muito o tutorial, eu vou fazer um estilo copia e cola e eu vou explicando à medida do possível cada linha de código ou cada bloco de código para que a gente aprenda junto, ok? E eu possa dividir um pouquinho mais com vocês. Eu sugiro, tá, que vocês criem uma pastinha em progresso, alguma pastinha específica para este projeto. Para este projeto, nós vamos começar com um arquivo que a gente disponibilizou no GitHub. Ele está lá em Excel Files. É o tutorial 7 do Imagem Animation, que ele já está convertido para x64, ok? Então eu vou copiá-lo da minha máquina, no caso vocês vão baixar do GitHub, e eu vou colá-lo em progresso. Eu vou alterar o nome para tut08 e vou chamá-lo de 3D Brick Breaker, ok? Como provavelmente nós vamos ter mais de um tutorial a respeito deste joguinho, eu vou colocar como tut008000. Ok. Vamos abrir o arquivo. Este arquivo está configurado para fazer uma animação do nosso famoso Santa Claus, Papai Noel. Vamos alterar o código. Alt F11. Nós não vamos mais usar essa classe CCell, então removê-la. A classe Efeitos também, CEffect, vamos excluí-la. Vamos manter essas duas classes e vamos no nosso MWindow. No nosso MWindow, a primeira alteração que nós vamos fazer é permitir que agora o nosso formulário ele possa ser maximizado. Então nós vamos reexibir o Minimize e o Maximize Blocks. E com isso a gente desabilita a linha de baixo. Além disso, nós vamos incluir mais uma variável aqui, mais uma constante, que vai nos permitir disponibilizar o formulário em tela cheia, que é o WS Pop-up. Então, vou copiá-lo daqui. Tá? Já temos o nosso WS Pop-up. O nosso código ele vai rodar praticamente dentro de uma classe que nós vamos chamar de Game, CGame. Então vamos criá-la. CGame. E aqui embaixo a gente vai declarar um private game as new CGame. Ok? Por enquanto a nossa classe está vazia. Mais uma alteração que nós vamos fazer aqui, ao invés de nós termos somente a criação de um handle, nós vamos testar se o usuário quer criar o formulário em tela cheia. Então aqui no nosso main a gente vai receber um full screen as boolean, ok? E se for em full screen, a gente vai mudar
a criação do nosso formulário para Fullscreen. Então, vamos copiar o código. Eu estou deixando dessa forma, porque senão eu teria que ficar escrevendo. Era uma forma de fazer, tá? Porém, é muito lento, é muito demorado. Então vamos lá. Se for em tela cheia, ele vai criar um window. O nome vai ser 3D Big Breaker. E aqui ele passa WS Pop-up. Então a posição X é 0, Y é 0. O tamanho do formulário é o que a gente está obtendo do nosso desktop. Tá? A largura e o comprimento. Ok? Se não for em tela cheia, ele vai usar o WS Overlapped Window aqui no DW Style. Ele continua mantendo o nosso ScreenRide e o tamanho que nós vamos definir para o formulário, ele é 1024 de largura e 768 de comprimento. Lembrando que como tem o menuzinho lá em cima, né, a borda, o caption, a gente está colocando mais 36 aqui, ok? Com isso, uma outra alteração que nós vamos fazer, ela é relacionada ao que vai ser impresso no nosso formulário. Até então nós estávamos trabalhando com um modelo meio que estático, onde a gente inicializa nosso model view, né, e o nosso projection. E a gente define qual que é a nossa câmerazinha, qual que é o escopo da nossa câmera. Nós vamos fazer isso numa classe. Então nós temos uma classe a partir de agora que vai nos ajudar a fazer isso. Eu vou importá-la. É a nossa classe CCâmera. Ok? Então, dentro da nossa classe CCâmera, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma variável viewAngle, que geralmente na criação do Glue Perspective é o FOV, é o Focal of View. Tá? O Aspect, geralmente a gente trabalha dividindo a largura pelo comprimento da tela. Near Distance é a distância mais próxima e Far Distance é a distância mais longa que a gente quer desenhar a câmera. Aqui a gente vai ter um I, que é um New Point 3, é uma nova classe que a gente vai importar. File Import Point 3. E depois o V e N é Vector 3, uma nova classe. File Import New Vector 3. Okay? No nosso modelo, né, na nossa câmera, a gente vai configurar um Model View Matrix. Ele é uma matriz com 15 elementos, 16 na verdade, porque vai de 0 a 15. Tá? E matriz é muito utilizado dentro de OpenGL ou DirectX, bem como vetores, vectors também. Tá? Então, na verdade, a gente configura algumas variáveis. Neste caso aqui, a gente declara uma matriz, um array que vai se transformar para a gente numa matriz, né? Estou tentando colocar aqui no modelinho como se fosse a matriz. A gente poderia estar fazendo de formas diferentes. Existem várias formas de se fazer a mesma coisa em programação. O importante é chegar no objetivo. Okay? A gente declara um vector aqui, um evec as new vector 3. A gente vai ver na criação do vector que a gente tem um set float que recebe
três variáveis, x, y e z, e aí a gente alimenta as nossas variáveis para compor a nossa matriz. Para que a gente passe para o nosso GL Matrix Mode no nosso Model View, Load Date, e a gente passa para essa nova função, que é o GL Load Matrix F. E aí a gente passa a matriz, ok? Passa, no caso aqui, a nossa variável que compõe os 16 elementos da matriz. A gente tem um set shape, que vai definir o shape da câmera. Podemos ver aqui novamente o nosso GL Projection, o Viewport e o Glue Perspective. E a gente tem um set câmera, onde a gente vai definir como que a gente vai estar criando a nossa câmera. A gente tem outras funções que a gente poderia estar colocando aqui, como pitch, yaw, que fazem movimentações da câmera, movimentações mais globais, não focada no objeto, em si na própria câmera. São movimentações legais, mais para frente a gente vai ver, ok? E a gente faz aqui o uso extensivo de vectors, como cross, por exemplo, normalize. Beleza? Com isso, a gente teria a criação da câmera, para já começar a substituir o nosso modelo antigo. Como na criação da câmera, a gente faz uso de point e de vector, então vamos dar uma olhadinha na classe point. Conceitualmente, um ponto dentro de um universo, né, vamos falar numa tela, o point é só um ponto realmente, ele define uma posição, a posição do ponto dentro de um universo em 2D ou em 3D. Ele é simplesmente isso. Eu posso ter um cálculo da diferença de dois pontos, mas ele continua sendo uma posição no espaço. Okay? Então a gente tem uma função, temos as variáveis x, y, z, porque ele é em 3D. Temos aqui um V3, na verdade é um array que tem que ser declarado como privado. E para obter os dados de um array privado, a gente cria uma função, né? No caso aqui, eu quero retornar todo o array. Então eu defino que essa função ela tem essa sintaxe. E aí ela retorna o próprio array inteiro. Se eu quisesse retornar um valor individual do array, por exemplo, aqui esse array tem 4 elementos. Se eu quisesse retornar o primeiro elemento, somente o primeiro elemento do array, eu teria que ter ou esta função ou uma outra alterada, onde eu passaria um índice aqui, por exemplo, idx as donk, eu excluiria essa sintaxe, e aí eu digo que o meu retorno vai ser o v do meu array com o índice que eu estou selecionando. Nesse momento a gente não vai estar usando aqui, tá? Aqui por enquanto a gente vai estar usando o setFloat. Não sei se a gente ainda vai usar o setPoint3, mas eu já vou deixar ele aqui também criado. Tá bom? Vector. Vector já é um pouquinho diferente, já é bem mais diferente do que um point, né? Porque um vector ele tem magnitude, ele tem comprimento, né? Length, e ele tem algumas atribuições que são importantes, né? O vector, por exemplo, ele nos permite ter diversas propriedades, principalmente para trabalhar no universo em 3D. Tá? Então vamos lá. A gente também vai ter uma variável x, y e z para receber esses valores que compõem, né? Depois vão compor um vértice ou dentro de um universo. A gente tem uma forma de colocar, de passar valores para ele via função setFloat. A gente também pode passar via setVector3. O nome aqui é arbitrário, tá? É o nome que mais convém. Nesse caso, eu acho que esse aqui é conveniente. A gente pode ver que, neste caso, ele passa um vec asVector3, que é o nome da própria classe. Para que isso aconteça, é preciso que essa classe tenha sido instanciada fora daqui, em um módulo,
tenha alimentado as variáveis, e aí sim eu posso passar aquele vector para esta função para retornar um valor. Okay? Tem um subflip que simplesmente inverte os valores das variáveis dessa classe, não da instância, mas da instância depois que eu instanciar a classe. Tem uma função clone que retorna um vector 3, ou seja, em algum momento eu quero usar a instância da classe, quero mantê-la e quero um clone dela, quero uma cópia dela para fazer alguma coisa. Então, a gente declara uma variável qualquer que está declarado como result as new vector 3. A gente passa o conteúdo das variáveis x, y, z para este novo objeto e a gente set, já que ele é um vector 3, a gente tem que setar uma referência para ele, porque ele ainda não está instanciado. E a gente diz que a nossa função retorna o result. Se fosse em C++, a gente colocaria um return result. A gente tem uma função normalize. A função normalize ela vai fazer com que os valores dos vetores, do vector, ele seja normalizado, ou seja, ele vai ficar numa range de 0 a 1. Eu posso ter, por exemplo, um vector cuja posição x é 15, y é 10 e z é menos 5. Quando eu normalizar, isso tudo vai ser convertido num range de 0 a 1. Eu tenho uma função cross que recebe um vector, retorna um vector, ou seja, eu vou interagir com uma instância do vector. Então eu vou ter, por exemplo, o vetor A, que vai interagir com o B e vai retornar o C. Tá? O cross, no fundo, ele retorna um vetor que é perpendicular aos outros dois. Eu não vou entrar em muito detalhe com relação a isso, mas tem material muito extenso na internet e muito fácil, né? Ou até difícil de entender, dependendo da situação. Mas, em suma, é isso. Cross product retorna um outro vetor, um vector, que, via de regra, é perpendicular aos outros dois. Então, a gente tem um result, e essa fórmula não foi eu quem fiz, eu só copiei e adaptei para utilizar aqui. A gente tem o dot product, que retorna um symbol, né? Na verdade, a gente tem um vetor, que é o resultado da instância dessa classe, por exemplo, o vetor A, a gente passa um vetor B, e aí a gente vai calcular um valor que é o que retorna um valor que define o quão próximo esse vetor está do anterior. Tipo, quanto próximo o B está do A. Em suma, deve ser mais ou menos isso. Tá bom? A gente usa bastante também. Tá, então, com isso, nós incluímos a nossa classe câmera. Nós incluímos aqui a nossa classe game, que ainda está vazia. A classe point3 e a vector 3. Okay? No nosso mWindow, aqui, ao invés de drawGLScene, a gente vai chamar um game e vamos chamar um draw. Então, lá no nosso game, a gente vai ter um draw. Tá bom? A gente até pode criar agora, ou a gente pode copiar daqui, né? Então, lá no nosso WinMain, a gente tem o draw. Eu vou limpando aqui só para não ficar... Porque a gente vai usar bastante essa aqui, ó. A gente vai ter alterações lá no nosso WNDproc. Então, lá, quando a gente desce aqui no nosso WNDproc, ele ainda está tratando do código anterior, que também tinha um 7BG aqui que a gente não vai usar.
Então aqui, por exemplo, old mouse X nós não vamos precisar. Vamos precisar do mouse X e do mouse Y. Também esses dois nós não vamos usar. Porém, nós vamos precisar de dois novos aqui que a gente vai usar bastante. Então aqui a gente vai ter um keycode que vai ser igual ao nosso wparam. Eu não quero usar o select aqui, vai ser pouco usado. Então aqui a gente tinha o nosso create, a gente continua, a gente ainda precisa criar o GL Contest, a gente não vai mais utilizar o initGL, vamos usar da nossa classe. LWidth, LHeight a gente vai precisar, essas informações aqui não mais. Então, no nosso create, a gente vai ter um game constructor. Ok. No mouse move, a gente só vai manter o mouse X e o mouse Y aqui, por enquanto. No left button, quando ele for clicado, a gente também vai fazer alguma coisa com ele. Aqui no nosso keydown, a gente vai alterar esse código aqui. Deixa eu copiar o próximo aqui, ó. Tá, então, ó, no mouse move, a gente vai ter um game com mais algumas informações aqui, ó. A gente vai ter um passive motion. Esse passive motion aqui tá porque do código anterior, um dos códigos onde eu vi para construir o breakout, ele fazia uso de uma biblioteca chamada FreeBLUT. E eles lá têm algumas coisas já pré-definidas, então é mais para manter o que estava lá. Quando a gente vem para o left button, que down no size. No size, a gente vai incluir essas duas informações aqui. A gente não vai mais utilizar o resize. A gente vai incluir, vamos armazenar esta informação aqui dentro, porque a gente não vai usar o resize. E a gente vai passar aqui para o nosso game câmera. Ok? A gente vai ter uma variável chamada gcâmera dentro do nosso game. Aqui no close, é isso mesmo. Já vamos aproveitar para limpar um pouco essa parte de baixo. Provavelmente ela vai ser muito pouco usada. Acredito que a maioria do pessoal já está com Office mais novo. Beleza. Com isso, fica bastante coisa para a gente colocar agora no nosso game, que é na nossa classe CGame. Mas já vamos aproveitar e alterar no nosso módulo main aqui. Vamos a partir de agora, quando a gente apertar a tecla cancel, ela não vai mais interferir no nosso resultado. Eu tenho alguns problemas quando eu teclo cancel e eu não consigo encerrar o código. Então, eu vou desabilitá-la. Aí a gente entra com uma variável que vai ser o retorno de uma message box, onde a gente vai perguntar para o usuário se ele quer colocar em tela cheia ou não. E ele só tem duas opções, sim ou não. Se o retorno for sim, então full screen passa a ser verdadeiro. Caso contrário, full screen é falso. Então a gente vai declarar um public full screen as boolean aqui. Ok?
E o nosso main recebe a variável fullScreen. Por isso que quando a gente veio aqui no nosso módulo window, a gente agora passou o fullScreen. Voltando para a nossa classe cGame agora. Vamos lá. Aqui em cima são praticamente todas as variáveis que a gente vai estar usando em algum momento. Então eu já vou copiar todas aqui. Podem ver que eu separei em fases aqui para facilitar parte do processo. Mas, via de regra, o que a gente tem? Vamos ter mais coisas, tá? Aqui a gente tem o getTickCount, que ele está testando se a máquina da pessoa é um Windows de 64, o Office é de 64 bits, ele usa essa long lá no final, com o PTR-Safe. Se for uma máquina igual a minha, com o Office de 32 bits, no Windows de 64, ele vai usar o long PTR. Se for uma máquina mais antiga, né, um Office 2007, se eu não me engano, ele usa esta. A gente está declarando uma variável gcamera as new cCamera. A gente declara uma câmera também as new.3, look as new.3. E já vamos trocar um map aqui do ladinho as new vector 3. Aqui a gente vai ter algumas variáveis por conta da iluminação que a gente vai usar no modelo. Então a gente tem a light position, que é a posição da lâmpada, da iluminação, uma iluminação ambiente, uma darkness aqui para dificultar um pouquinho o nosso jogo em algum momento. E a gente tem cores, então a gente vai ter diversas cores que vão estar sendo usadas dentro do código. Se fosse num C++, por exemplo, talvez até num JavaScript, a gente já faria a declaração da variável e automaticamente já passaria já um array com os valores. No VBA não funciona assim. Então a gente vai fazer uso de uma função que a gente vai passar os valores nos constructors e ele vai alimentar essas variáveis para nós. Tá bom? A gente está definindo uma variável para fonte, cuja classe a gente ainda não importou, então vamos importá-la aqui também. A gente tem as variáveis, a gente vai estar trabalhando com um modelo que é bem legal, que ele facilita bastante o código, a gente já vai entrar em detalhe. Então essas variáveis aqui são para trabalhar com este modelo. Aqui são variáveis praticamente globais do aplicativo, para a gente ter interação com o menu que a gente vai criar. E a gente vai ter o primeiro modelinho que a gente vai plotar aqui vai ser o nosso pedal, que vai ser um quadradinho que a gente vai movimentar na tela. Tá bom? Com isso, a gente vai para a nossa funçãozinha que eu expliquei, que ela é uma mão na roda para nós. Essa função é array, o nome que está aqui foi dado arrayBuild, tá? Ela recebe como parâmetro o nome do array e ela recebe os valores. Aí ela vai fazer um looping do menor nível, né? Aqui, como eu não coloquei option base 1, então ela vai fazer do 0 até o bound, o último valor do array, e alimenta essas variáveis para nós. Vamos agora para o constructor. O nosso constructor, ele tem, tá vendo, o nosso arrayBuild, que vai alimentar a variável lightPosition, que tem 3 elementos, 4 na verdade, né? E aí ela passa esse array. Com isso, essa função, ao ser executada, ela já é como se ela fosse dando um redim, preserve naquela variável e armazenando para nós. Ajuda muito isso daqui, principalmente quando a gente estiver trabalhando com o New Pipeline, com um novo modelo de OpenGL, que já não é tão novo mais, né? Já tem um Vulkan, mas no
no modelo de shaders, a gente trabalha muito com esse, dentro do VBA, a gente vai trabalhar bastante com essa função. Okay? A nossa fonte ela vai ser inicializada com a fonte helvética, dentro do próprio Windows. Então, quem vem acompanhando os nossos tutoriais, nós utilizávamos um tilemap, um sprite sheet, um arquivo no formato BMP com as fontes, com as letras plotadas nele. Né? Eu aprendi muito com aquele arquivo, porque com ele me permitiu a entender como funciona o modelo de dar um crop dentro de um sprite sheet e poder fazer animações de um único arquivo, né? Então, ao invés de ter várias imagens, a gente pode concentrar as imagens numa linha de tempo, uma atrás da outra, como a gente quiser, num mapinha, num tilemap ou no sprite sheet, e aí a gente consegue dar um crop naquela imagem que a gente quer no momento que a gente vai fazer a animação. Neste modelo, a gente está usando, vou até abrir aqui, um modelo que ele vai fazer uso de uma função de API do Windows, onde ele cria uma fonte. Neste caso aqui, ele usa toda essa sintaxe, porque ela precisa dentro da API. Então, já estamos dentro dela, né? Vamos dar uma navegadinha por ela. Tem essas constantes e as APIs, as chamadas de funções da APIs que vão ser utilizadas. A gente tem um list base, que é uma variável longa. A gente tem um subinit, que recebe um font name, font size e um def, que é opcional. E aí ele vai criar, ele vai retornar para um list base através da função createFont. Então, createFont, ele vai passar essas variáveis. Aqui na função createFont, ele recebe as variáveis e retorna um longo. Por isso que ele está declarado como longo lá. Tá? Então, aqui é só uma forma de tratar se é VBA7 ou não. Aí ele gera uma lista com 96 caracteres. Ele cria a fonte aqui para nós. Se ela for criada com sucesso, de repente eu posso digitar uma fonte que não está disponível na máquina. Okay? Se tiver, ele armazena o resultado dentro do nosso device contest do formulário. Ele usa o WGL use fonte bitmaps e cria essa fonte para a gente já num formato que pode ser lido dentro da nossa base. Ele deleta o hfonte para liberar a memória e retorna para a gente na função a base que foi criada. Ele tem um render test, que à medida que é chamado, ele testa se ele recebe uma string, ele testa se x e y é diferente de 0. Se for igual a 0, ele vai colocar com a função gl raster pos 2f 0, 0. Caso contrário, ele vai usar 3f e vai colocar para a gente aonde a gente indicar nas posições x, y e z. Feito isso, ele vai chamar a função printString, que vai transformar a nossa string num byte, num array de bytes, tá? Usando uma conversão dentro do próprio VBA, que é a strconv, converte a string para Unicode, para que a gente possa tê-la no formato de byte. A gente usa o gl pushattrib, gl listbit, que já era utilizado no modelo anterior. A gente usa o base-32 para fazer a leitura das letras na posição certinha. A gente chama o gl calllists
né, que tem os seus parâmetros, que é o tamanho da string, GL unsigned byte e o primeiro elemento do array. E o pop attrib para encerrar. E quando a classe, quando for encerrada, quando a classe terminar, ele limpa através do GL delete lists. Okay? Então, voltando lá para o nosso game, nesse momento ele inicia a fonte. Essas variáveis são alimentadas dessa forma, que atende o nosso modelinho por enquanto. Aqui a gente passa o tamanho do paddle que a gente vai querer, o near e o far do paddle. Esse paddle, por exemplo, ele vai estar bem próximo da câmera aqui. E a gente vai depois ter a oportunidade de ver que nós vamos desenhar um cubo que vai servir de container para a gente, que ele é bem extenso para que a gente possa colocar os bloquinhos. Aqui está na fase 7, mas deixa lá aí. O número de vidas que a gente vai ter. Podemos colocar quantos a gente quiser aqui, mas vamos deixar 4. E vamos para o user init. Então, no nosso user init, literalmente o que a gente vai fazer é dar um clear color, né? Nosso formulário vai ser preto, a princípio. Depois a gente vê que cor a gente deixa. Ele configura a câmera, então ele dá um GL viewport passando o tamanho do formulário, que essas duas variáveis elas são globais. Aí ele vai para a nossa câmera e ele dá um set shape, então ele passa 60 de FOV, 1 de aspect, 0.1 de near e 200 de far. Então ele define que look x é 0, y 0 e z 0, câmera x 0, y 0 e o nosso câmera z ele vai ser 11.7, porque como eu disse, nós vamos posicionar a câmera bem no comecinho da entrada do nosso cubo e ele vai ter um container, né, que vai ser extenso, então ele vai ter um Z de uns 10 mais ou menos lá, para que a gente possa colocar os blocos lá dentro. Up x, y, up x0, y1 e z0 para configurar nossa câmera. E aqui a gente dá um set câmera passando essas variáveis. Aqui a gente habilita lighting para fazer uso de light, das luzes, da iluminação. Nós não vamos trabalhar com textura por enquanto, depois a gente vê se a gente trabalha. Então a gente precisa definir um GL Color Material e dar um Enable. O Shade Model a gente vai passar com Smooth para ficar mais bonitinho na tela. Aqui a gente atribui para Light 0 ambiente, passando blacks, o primeiro elemento do array black, um diffuse e um especular para iluminação. E a gente define que ela vai ter um attenuation, um quadratic attenuation de 0.2. Okay? Para light 1, a gente também vai ter um GL ambiente e vai ser white. E aqui o model FV vai ser GL Light Model Ambiente com o Global Ambiente, que a gente definiu lá em cima. A gente dá um Enable no Light 0, a gente dá um Disable no Depth Test, um Enable no Blend, e para o Blend a gente vai usar o Blend Func, o Source Alpha, com o GL1- Source Alpha, para que ele possa desenhar o nosso paddle e a gente enxergar através dele os blocos lá no fundo. A gente vai estar criando aqui o Bounds, que vai ser praticamente o nosso container, o nosso paddle e uma sombra para o nosso paddle, nessa fase. Tá? E agora vamos para a próxima parte. Então nós temos a nossa função Draw.
Não sei se vocês lembram, o nosso draw ele vai estar sendo chamado aqui no game draw, ok? Então ele dá um clear no buffer bit, né? A gente já vai estar trabalhando com um double buffer e um def buffer bit. Ele dá um disable no blend aqui, um enable no def test, porque ele vai começar a desenhar algumas outras coisas aqui, que no caso seria o nosso menuzinho. Então aqui ele desenha o menu. Para desenhar o menu, então ele tem um temporizador. Se o tempo atual menos o start for maior que 500, o nosso initial, nossa variável initial, ela vai ser falsa. Se loading for verdadeiro, ele dá um load screen. Se menu for verdadeiro, ele dá um display menu. Então essas variáveis elas estão definidas aqui em cima e o menu é verdadeiro. E as demais, algumas das que a gente falou ali, loading, por exemplo, é falso. Tá? Então o que ele vai fazer aqui é mostrar o menu para nós. Caso contrário, né, se o menu for false, se nenhuma dessas condições for verdadeira, ele vai desenhar, vai para o game. Então em algum momento a gente está no menu, a gente aperta uma tecla ou a gente dá um clique e aí a gente vai para o draw game. Aqui ele, de novo, ele habilita light, ele vai usar uma cor vermelha. Se tiver pausado, ele vai mostrar que está pausado. Então ele vai escrever pausado. A bola atrás do pedalzinho. Então, eu perdi a bola. A bolinha está vindo, ela passou pelo meu pedalzinho. Ele vai mostrar essa mensagenzinha bem rapidinho para nós. Okay? Aqui ele vai dar um push matrix, porque ele vai colocar algumas informações que vão ficar na tela e a gente não quer que ela seja alterada com o restante do código. Então ele vai colocar o número de vidas que a gente tem, vai plotar ela lá em cima para nós. Ele vai colocar, caso, né, tem um score, caso ele teve um hit, bateu destruiu o bloquinho, ele pinta de amarelo, caso contrário de vermelho. E ele vai colocar o score lá para a gente. Então, a princípio, o hit é false. E o nível que está o joguinho. Ele vai de 0 a N. Vai depender da nossa jogabilidade. Ele dá um pop na matrix, porque ele deu um push aqui. Então ele finaliza com pop. E ele dá um disable no Light 1, para sair do... O Light 1 é mais para Global Ambiente. Ok. Vamos para o próximo. O nosso Draw Game. No nosso Draw Game, ele vai dar um call list para o Bounds, que é o nosso container. Aqui eu coloquei como fase 5, mas depois a gente vê. Aqui ele vai desenhar o nosso pedal. Ok. Ele desabilita o def test e habilita o blend para que ele possa ficar transparente. E ao mesmo tempo ele desenha a sombrinha, a sombra para nós nas laterais. Praticamente é isso por enquanto no game, depois vai ter mais. A gente vem aqui para a funçãozinha display menu. Onde ele habilita o global, né, com light 1, ele põe uma cor vermelha e printa na tela para nós essas duas informações. Depois ele muda para cor verde e vai descrever na tela essas outras aqui. O ESC nós não vamos usar aqui, eu vou até tirar ele. Tá? E aqui ele
posiciona a iluminação do Light 0. Vamos aqui para o Passive Motion. O Passive Motion, na verdade, o que ele faz? Ele vai receber duas variáveis aqui no nosso window. Quando nós estivermos mexendo com o mouse, ele captura para a gente, através do Low Word LParam, a posição X, e do High Word LParam, o Y, que está como um longo, né? Na verdade, é um long PTR. E aqui a gente vai converter para single essas posições, para que ele possa ser utilizado conforme a gente mexe o mouse dentro do nosso game, e ele vai mexer com o nosso paddle dentro da tela. Ok? Literalmente é isso. Eu sei que tem alguma coisinha que não ficou muito legal aqui, mas é o que eu consegui fazer. Depois do Passive, a gente vai criar o nosso container. Então, o que ele faz aqui para nós? A gente tem a nossa primeira variável, né, que a gente vai estar sendo usado. Então, ele create level bounds. Se a gente vier aqui em cima, create level bounds. Então, essa variável bound.dl vai armazenar o que vai estar sendo criado lá embaixo. Tá? O que ele faz para nós? Ele vai criar lista. Esse glgenlist é uma maravilha para que o código rode mais rápido. Então, ele gera uma lista com essa variável e compila. Aí, ele começa desenhando a parede do fundo. Poderia fazer um único. Eu poderia estar usando, ao invés de fazer, por exemplo, um looping y igual a 10 até menos 10 mais 1, que vai dar menos 9, step menos 2, ou seja, eu começo com 10, depois vou para 8, 6, 5, 4, né? Então eu vou ter 10 quadrados e o y geralmente a gente vai usar de cima para baixo ou de baixo para cima, e o x de menos 10 a 10. Então, como eu vou desenhar lá no fundo, então eu venho com os quadrados de cima para baixo, no caso aqui é de 10 até menos 10. Lembrando que o meu OpenGL ele trabalha de baixo para cima, então o meu 0 no OpenGL é meu canto inferior esquerdo. Então eu vou de cima para baixo e vou descendo a cada 2. Então eu coloco vários quadradinhos para compor um único fundo. Poderia fazer um só que ele fica mais bonito, ele vai ficar chanfradinho quando a gente usa com essa condição. Então aqui como ele vai, que a gente quer mostrar a parte de dentro do cubo, não a parte externa, a gente inverte a posição dos normais aqui, tá? Então se eu fosse desenhar o back de um cubo, ele seria menos 1 aqui, mas eu quero olhar para dentro dele, então aqui ele é 1. Tá? Então literalmente é o que ele vai fazer, ele vai desenhar quadrados para cada posição da parede do cubo. Então, back wall, top, parte de cima, parte esquerda, parte de baixo e a parte direita do nosso container aqui, da nossa arena. Né? Aqui vamos criar o paddle. Apesar do código ser grande, ele vai desenhar para nós um quadrado. Ele vai desenhar como se fosse uma areazinha que a gente vai movimentar e utilizar. Tá bom? Então ele é mais uma variável que a gente vai estar usando. Ele usa o mesmo conceito. Aqui a gente vai definir uma corzinha diferente das outras cores para ele.
vai ser um lilazinho aqui, meio roxinho. E aí vocês podem observar que a gente não divide nada por nada e a gente simplesmente passa o tamanho que a gente quer e o far e o near para que a gente possa fazer o desenho desse quadradinho ou retângulo, né, dependendo da situação. E aqui para criar sombra, achei legal esse código aqui, eu resolvi incluir. Ele vai refletir só as bordinhas na lateral para nós. Uma corzinha também, meio aqui cinzinha. E com isso, eu acho que a gente já consegue rodar essa primeira parte. Deixa eu dar um debug, compile. Então nós não temos mais aqui o Santa, o BG, então eu tenho que deletar. Agora a gente vai começar a definir, chegar nos nossos erros aqui. Debug, compile, a gente não vai mais usar o Santa Render. Na verdade nem existe mais Santa aqui, né? E a gente não vai usar mais esse código também. Então vou tirar aqui o Draw Santa, e aqui no OpenGL, onde ele estava chamando Draw Santa, ele vai chamar Draw, mas não vai ser utilizado, porque agora a gente vai usar a nossa câmera. Debug e compile novamente. Precisamos de um load screen. Vamos criar um load screen lá no nosso game. Vamos lá no finalzinho. Vamos colocar aqui um function load screen e vamos deixar aqui. A gente não vai ler nada por enquanto. Debug, compile. O ball, ele precisa de uma variável ball, né? E a gente não definiu ela em cima ainda aqui, ó. Então não vai ter o ballzinho por enquanto. Que mais? Debug, compile. GPlayer Score. Eu não defini um GPlayer Score. Bound, menu, pedal. Vamos definir aqui um private GPlayer Score as long. Debug, compile. Current level. Então, current level. Debug, compile. E compilou. Não sei se está ok. Tá? Então esse é o nosso TUT 008. Vamos salvar. E vamos rodar. Se der tudo certo, quando rodar, ele vai mostrar para a gente a opção para rodar em tela cheia ou não. E ele vai desenhar para nós o nosso container e o nosso pedalzinho. Só que antes, ele vai passar por uma telazinha, um screen, que quando a gente teclar com o left button, no left button ele deveria chamar para nós. E eu não coloquei nada ainda aqui, então provavelmente ele só vai mostrar a primeira tela. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para o left button aqui em cima, que eu deixei passar. Não, eu apaguei, então provavelmente ele não tem. Beleza, mas alguma coisa ele já roda para nós. Vamos ver o que vai rodar? Então vamos aqui. F5, full screen? Não. Ele já trouxe o nosso menuzinho. Tá vendo? Se eu tivesse com o evento clique já habilitado, ele já iria para o próximo modelo. Mas vamos colocar essa informação aqui rapidinho. Se eu maximizar
Ele só não redistribuiu, né? Mas ele colocou aqui na posição que estava lá. E vamos fechar. Vamos executar ele agora em tela cheia. Ele está em tela cheia para nós e a gente tecla Enter. Eita! Eu não pus o Enter lá para ele. Com isso agora eu quebrei a cara. Eu vou ter que dar um Alt F4 aqui para encerrar. Então, em algum momento aqui no nosso Window Case Keydown, aqui ó, nosso Case Keydown. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para Keydown lá em cima. Também não tenho, vamos já colocar aqui, aproveitar para colocar. Ok. Aqui no nosso left button, quando a gente clicar, tá aqui. Aí a gente vai usar esse cara aqui, ó. Left button. E para o Keydown, então, se a tecla for pressionada for Escape, se não estiver lendo, menu, ele dá um reset. Na verdade, eu não vou estar usando Not Game Menu. Eu vou tirar esse aqui por enquanto. Se P, ele vai dar uma pausa no game. S, ele vai tratar o som. Nós ainda não importamos a classe de som. Deixa eu ver se eu deixei ela para importar lá. Sound. Ela é literalmente igual às outras. A única coisa que eu fiz foi alteração para esses arquivos aqui que estão na pastinha que eu vou disponibilizar para vocês. Então ele vai ter um som que vai tocar um som de background e os sons que vão acontecer quando a bolinha bater no bloquinho, quando bater na parede, assim sucessivamente. Para isso a gente vai ter que também declarar essa variável lá dentro do nosso game para poder fazer uso dela. Vamos voltar ao nosso window. Então nesse momento o game sound não funciona. O G, ele vai mostrar um guidezinho lá, ainda não está funcionando. E a tecla Enter encerra para nós o formulário. Então, debug, compile, next level. Vamos precisar também de um next level. Vamos criar provisoriamente esse next level lá no game. Function next level. Pode ser que sem ele não funcione o que eu quero, porém o que eu queria é que ele mostrasse pelo menos o pedal e ele não tem aí nos bloquinhos, né? Então vamos ver, debug, compile, main. Vamos dar F5, não, ele mostra a tela, se eu der um clique, ele desenhou para a gente aqui o nosso container. Ainda não está muito legal, porque como falta desenhar os blocos e a bolinha, a gente vai ter uma iluminação que vai funcionar com esses detalhes, ok? De qualquer jeito, a gente já tem o nosso container. Vocês podem ver que está transparente aqui, porque a gente precisa ver quando a bolinha está vindo.
E se a gente maximizar, ele tem que ajustar da forma correta. Ok. Como o score está lá, level, a gente ainda não está com frame rate aqui no cantinho direito, que a gente vai mostrar também. Ok. E agora um F5, full screen. Clicando, ele volta nessa tela para nós. E para sair daqui, esse quadradinho que está se movimentando é o nosso pedal. É nele que a bolinha vai ter que bater para voltar e destruir os bloquinhos. Se eu der um Enter, ele encerra. Fizemos bastante coisa. Então, imaginem vocês se eu fosse utilizar o mesmo estilo, escrevendo todas essas partes do código. Algumas são até fáceis, são rápidas de escrever, mas só que na classe Game, que ainda tem mais um monte de coisa para a gente introduzir aqui, se eu fosse escrever tudo isso, eu ia ficar fazendo de um tutorial um livro praticamente. E isso faz com que desmotive bastante gente a dar sequência no tutorial. E para aqueles que não tiverem paciência de fazer o processo, né, que já está diferente. A gente começou escrevendo linha a linha do código e eu já estou copiando aqui. Eu vou disponibilizar esses códigos para vocês também. Vocês sigam da forma que vocês acharem mais conveniente. E no final, quando o arquivo estiver concluído, eu vou disponibilizar também no GitHub o arquivo final. Ok? Então, salvando. Essa é a primeira parte. E vamos tentar definir a segunda parte como sendo a última parte. Não sei se vai ser possível, mas se nós conseguirmos, o faremos. Ok? Espero que vocês gostem. Compartilhem. Passem para mais pessoas. Eu não sei se... Meu objetivo final não é... não sei dizer. Eu gostaria que muita gente soubesse fazer o que eu sei fazer. Mesmo que seja do jeito que eu sei. Eu sei que o meu jeito, ele ainda é muito pouco perto do que eu vejo dos desenvolvedores de verdade. Eu não sou um desenvolvedor de verdade. Eu sou um copier. Eu copio códigos, eu altero códigos e com o meu conhecimento eu consigo readaptá-los, readequá-los e chegar em objetivos que eu não chegaria se eu não soubesse o mínimo que eu sei. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Agradeço e vamos lá. Até a próxima.